podcast de hoje, eu e a Ana Júlia, a gente vai entrevistar o coordenador da equipe multidisciplinar do nosso colégio, o professor Jackson. A gente vai falar um pouco sobre a cultura indígena e como que o professor teve isso na sua formação e na sua vida até agora, o que ele sabe sobre isso. Quer falar um pouquinho, professor, se apresentar? Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Jackson, coordenador da equipe multidisciplinar aqui do Colégio Murici, da área metropolitana sul. Agradeço o convite do pessoal da equipe multidisciplinar, que é a Luísa Guerra, temos aqui o Evandro, Beto e a Ana Júlia está aqui com esse trabalho. A gente vai falar, para mim é um prazer, um privilégio estar aqui falando um pouquinho sobre o trabalho da equipe multidisciplinar do colégio e também sobre as ciências sociais, contribuindo para as reflexões sobre o tema da questão étnica racial, sobre o tema indígena, sobre a questão quilombola, sobre a questão dos povos originários, né? Então, esse projeto aqui multidisciplinar é uma lei e que é instituída para que as escolas fomentem a questão do respeito em relação a essas temáticas que eu apresentei para vocês. Então é isso. A gente queria saber um pouquinho sobre a sua formação, o que você aprendeu, onde você se formou, como que foi esse processo até a sua aprovação. Bom, eu sou formado em Ciências Sociais pela PUC-PR, que é Ciências Sociais é composta por 3 áreas de conhecimento, que é a Sociologia. O que a Sociologia estuda? Estuda a questão da sociedade, das instituições, estuda a questão das instituições sociais. É o mesmo método da psicologia enquanto ciência, no sentido que a psicologia analisa o psique humano, né, que é nossos sentimentos, nossas emoções no seu individual, e a sociologia ela explica a realidade através da ação coletiva. Então, individual, psicologia. A questão social já é grupos, instituições, povos, culturas, etnias, e é isso que a sociologia vem trabalhar. Já a antropologia, né, que a palavra é antropos, significa homem, mas não no quesito de gênero, mas no sentido de totalidade. E logia estuda ciência, então estudo ciência do ser humano, sobre a sua cultura, seus costumes, as suas crenças, os seus valores. Justamente os podcasts que a gente está vendo hoje, é tudo fruto de análise antropológica. Por quê? Porque eles estão estabelecendo, implantando uma nova cultura. Porque, imagina, podcast nos anos 90. Não tinha esse conceito, não tinha esse formato que é hoje. Nos anos 80, não tinha esse formato que é hoje. Então, a gente analisa essas culturas através da análise antropológica, né? Da relação de eu com o outro, em relação ao homem e natureza, né? E a ciência política que estuda basicamente o poder nas instituições políticas, como o poder, quem governa, quem é governado. Então, é uma análise minuciosa da ciência. Eu sempre digo para os estudantes, Ana Júlia e Luísa, que a sociologia ela não é de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de alto, nem de baixo. A sociologia é uma ciência que estuda a sociedade. É claro que nesse intervalo de tempo, a gente mostra aos estudantes a questão que chamamos de espectro político ideológico. Um nome difícil assim, mas como funciona essa ideologia? Esquerda, direita, centro. Então a gente explicita aos estudantes para que eles tenham o conhecimento de como funcionam as ideologias e escolham ali, saiba discernir e escolha aquilo que melhor entendê-lo, né? Então eu busco ter essa questão do distanciamento em relação ideológica. E me apego mais à questão das ciências. Aí o estudante vai estar preparado. Vestibular, Enem, concurso, né? Está bem preparado aí. E a ciência política busca análise do poder. Quem governa, quem é governado, o que é monarquia, o que é anarquia, o que é democracia, né? Então esse espaço que estamos tendo hoje é graças à democracia que temos no nosso país. Muita gente deu o seu sangue para que estivermos aqui. E quem foram essas pessoas? As primeiras pessoas que deram o seu sangue para que a democracia chegasse aqui foram os povos indígenas, foram as pessoas que foram escravizadas, né? Então é disso que a gente vai falar um pouquinho. Então o professor Jacques é pós-graduado, tem especialização em sociologia.
Ele está fazendo a faculdade de Geografia e também eu faço o curso de Tecnologia em Radiologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Professor, mas é uma área totalmente distinta, diferente. Mas por conta da pandemia eu vi que havia muita procura de pessoas, né, radiólogos, para que pudessem ali atender aquelas pessoas, né, na pandemia, e eu verifiquei que eu posso contribuir caso algum dia, algum tempo venha uma nova pandemia, eu estar preparado para isso. E também conhecer um pouco das exatas e das biológicas, né? Então, esse semestre estou tendo bioquímica, microbiologia, então é um desafio para a gente que é da humanas, né? Essa questão. Imagina. O professor falou um pouquinho sobre Enem, sobre concurso. Eu queria saber como que o professor lidou com essa coisa do tema do Enem do ano passado, que falava sobre os povos originários do Brasil e os povos que são mais excluídos da nossa sociedade. Como que o professor viu isso? Como que o professor argumentou sobre? O professor Jackson considerou bem relevante o tema ano passado. Geralmente os temas do Enem são temas de grande relevância social. Então, a questão dos povos originários, né, foi interessante no sentido de que mostrou que não é só a questão indígena que tem que ser levada em consideração, mas também pessoas como os ribeirinhos, como os quilombolas, né, que pouco se fala, e nós temos de ter a consciência de que essas pessoas também devem ser incluídas. Essas pessoas precisam ser também ser analisadas, mas na sua cultura, no seu costume, no que eles fazem, né? Então foi importante nesse sentido, porque aquelas pessoas que colocaram só a questão indígena, é razoável supor que talvez não teve uma nota expressiva, mas já pessoas que eu conversei e colocaram a questão quilombola, a questão dos ribeirinhos, colocaram outras etnias em seu texto, fundamentaram bem e conseguiram uma nota ali, uma nota boa, né? É isso. E você falando sobre os indígenas, né, já entrando nessa pauta, tem uma pergunta super relevante, né? Qual que é a diferença entre indígenas e índios? Por que índios ou índio, né, é uma nomenclatura errada de se falar? É que não é... talvez não no sentido literal, mas esse termo foi utilizado pelos colonizadores. Então, eu sempre explico na análise histórica que tinha antropólogos que eram evolucionistas. Um exemplo dos antropólogos evolucionistas eram o Taylor, o Fraser, o Morgan. Então eles classificavam culturas. Aquelas culturas que eram diferentes da cultura europeia eram pessoas selvagens ou pessoas barbárie, até ser um ser civilizado, né? Então eles classificavam essas culturas. Depois, com o trabalho de Franz Boas, Malinowski, que eles foram a campo. Não, a cultura tem que ser entendida participando dela. Então fizeram a observação participante, e aí surgiu um outro ramo, uma outra vertente ali da antropologia, que é o relativismo cultural. Nenhuma cultura é superior à outra, todas são importantes na construção da alteridade. O que é alteridade? Alteridade é como se fosse empatia, é como você reconhecer as culturas como válidas e legítimas. Então, o objetivo da antropologia, o objetivo da equipe multidisciplinar é para que todo o trabalho, todos os esforços sejam somados à questão da alteridade. Reconhecer a diversidade, reconhecer a questão das culturas, dos costumes, das crenças, dos valores, do diferente, a relação entre eu e o outro como válido e legítimo. Então, o relativismo cultural é importante nesse sentido. É importante salientar sempre que nós tivemos a formação brasileira, a questão da miscigenação. Começou ali nos trabalhos de Sérgio Buarque de Holanda, a questão do homem cordial, como Gilberto Freire e Casagrande Senzala, que ele verificava a relação entre senhores e as mulheres que eram escravizadas, nasceram filhos e filhas. Então, essa é a forma. E tentaram construir ali a formação e a questão do mito da democracia racial.
com muita democracia racial, que não teve uma segregação como nos Estados Unidos, então meio que foi tudo harmônico, sem conflito. Mas na verdade não foi bem assim, né? Então a gente tem que trabalhar nessa ideia da antropologia de desconstruir narrativas, desconstruir essas narrativas e aplicar a questão do conhecimento científico, né? Embasado, né? Eu trouxe aqui alguns materiais, a questão do Kabengele Munanga, que é as origens africanas no Brasil, é muito bom também. Temos um clássico aqui também, que é o Darcy Ribeiro, sobre a questão indígena, que é uma autoridade nesse assunto. Temos aqui o Florestan Fernandes, que a história dele é um dos sociólogos mais importantes do Brasil. Ele influenciou os estudos e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, Florestan Fernandes também é autoridade nesse assunto. Hoje nós temos o Eduardo Viveiro de Castro e uma mulher muito importante, uma etnóloga que trabalha essa questão mais da observação participante, a questão indígena, que é a Manuela Carneiro da Cunha. Eu não trouxe aqui, mas eu indico aí para quem está assistindo o trabalho da Manuela Carneiro da Cunha. Eu queria saber, professor, uma dúvida. O professor teve algum contato quanto à sua formação assim, com os povos indígenas, povos quilombolas, povos ribeirinhos? O professor teve algum contato assim, de campo com essas pessoas? Eu vou responder a pergunta anterior. Então, a questão do índio é pejorativo. É uma questão muito pesada. Então, tem que ser povos indígenas, povos originários, né? Porque houveram muitas mortes das pessoas indígenas no Brasil com a colonização. Um genocídio assim sem precedentes. Então o termo índio está associado a essa ideia do menos do que eu. Sabe? Então é razoável a gente utilizar a questão dos povos indígenas, a questão da questão dos povos originários que estavam aqui primeiro. Enfim, eles têm uma relação cultural com a questão da natureza, né? Tem a sua simbologia, tem a sua cosmovisão ali, né? de Deus, né? de deuses, de costumes, né? Da divisão social do trabalho. Né? Eles têm a divisão social do trabalho, como o Durkheim fala, que é mecânica, praticamente todo mundo, sociedade menos complexa, e a nossa sociedade é orgânica. Por quê? Porque cada um se especializa em algo para poder a sociedade ser coesa. Um exemplo disso é o seguinte: o médico precisa do engenheiro, o engenheiro precisa do advogado, e assim sucessivamente. E lá praticamente todo mundo sabe fazer a mesma coisa. Eu nasci eu até brinco que eu nasci nos Lençóis Maranhenses e hoje estou nos cobertores paranaenses, né? Literalmente falando. Então, eu nasci no Maranhão, né? E eu trabalhava desde os 12 anos. Meu pai ele vendia consórcio, então ele ia para regiões várias tribos ali no Maranhão. Tribo Guajajara, também tem as tribos do Pará, que é a tribo Caiapó. Então, a minha primeira experiência foi assim: meu pai nós íamos de carro e nós tinha ali, não dava para passar o carro, então meu pai falou: fica aqui que eu vou tentar visitar algumas fazendas um pouco longe, distantes, então fica cuidando do carro aqui e depois eu volto. E meu pai demorou muito, e eu não tinha almoçado nada, não tinha comido nada, eu tava com sede, imagina, tinha 10, 12 anos de idade. Naquele calor, né? Naquele calor, e daí vinha um pessoal indígena, que eu nunca tinha visto a questão indígena na minha vida, fiquei assim muito assustado, né? Então começaram a vir e eu fiquei com medo. Daí eu entrei no carro e eu sabia dirigir, mas não conseguia nada, assim, não conseguia sair do lugar. Aí eu lembrei que meu pai tinha ido e não voltado. Eu lembrei que a buzina funcionava até o carro desligado. Aí eu comecei a apertar a buzina, apertar. Aí eles saíram, não sei. Só sei que naquela situação ali de muito medo, porque eram pessoas que eu não sabia como lidar, né? Era uma coisa nova, uma coisa nova, então... E a gente assiste muito em filmes, em documentários que... A gente não sabe qual vai ser a nossa reação. reação. Sabe, né? Então, Sim. O que eu tinha era os filmes. Mas aí eu fiquei com medo. E comecei, pã, buzina, pã. Aí, não sei, daí eles foram embora. E eu fiquei lá,
olhando pro retrovisor, ai, será que eles vão voltar naquela tensão? Até que meu pai chega e tudo se resolve. Então essa foi essa experiência. A gente vai encerrar aqui o nosso podcast por hoje. Agradecer a presença do professor Jackson e tudo que ele passou aqui pra gente. Você quer falar alguma coisa? Só agradecer a equipe multidisciplinar, agradecer a cada componente da equipe multidisciplinar, agradecer a irmã Inês Bacelar por ter me convidado para a coordenação, né? Professora, cada professora que faz parte da equipe, e agradecer o convite, pessoal, foi muito bom estar aqui. E Obrigada. virei sempre que convidado, tá bom? Obrigada. Obrigado, pessoal.